Graças a Deus, a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui Evangelista Josué, em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A frase é aquela que eu sempre trago comigo, que uma dose da Escola Bíblica Dominical é o suficiente contra 1 litro de falsas doutrinas. Pense sobre isso, pega a sua lição de jovens e adultos, sou discípulo, e vá para a lição de número 10. Corra aí na sua cômoda, no seu armário, na sua cozinha, em cima da mesa, eu não sei onde você largou na última vez que pegou, e venha comigo estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O desejo de Deus, com certeza, é que eu, você, nós cresçamos na graça e no conhecimento dentro das Sagradas Escrituras. Pegou a sua lição? Muito bem. Lição de número 10, que tem como título o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Olha que coisa maravilhosa. O textuário diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O para meditar da lição diz o seguinte: a Igreja de Cristo jamais deve viver como o mundo vive. O mundo pode imitar a Igreja, mas a Igreja não deve imitar o mundo. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução, na qual você vai me entender melhor. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os dias difíceis. Paulo, escrevendo a Timóteo, relaciona sobre isso, dias maus, onde os homens são amantes de si mesmos, blasfêmios, pecadores, pessoas que se distanciam de Deus a cada dia e não querem nenhum compromisso com o Senhor. E nós, como igreja, estamos vivendo neste mundo. Como diz o para meditar da lição, o crente, o mundo pode até imitar a igreja, mas a igreja não deve imitar o mundo. Existe uma diferença de viver no mundo e de viver como o mundo. Certo jovem chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu posso beber? O pastor disse: pode, meu filho. Pastor, eu posso ir para a festa? O pastor disse: pode, meu filho. Pastor, eu posso me drogar? O pastor disse: pode, meu filho. Pastor, eu posso me prostituir? O pastor disse: pode. Pastor, e o que é que eu não posso? O pastor disse: olha, fazendo todas essas coisas, a única coisa que tu não pode é ir para o céu. Então, olha, entenda uma coisa, o mundo jaz no maligno, o mundo, ele vai tentar te engodar, o mundo vai tentar fazer com que tu entre no sistema, como diz lá o Tropa de Elite, e o sistema é bruto, é difícil. Então eu quero chamar a sua atenção para essa lição da seguinte forma: o mundo está mergulhado em pecados. O mundo, ele é egocêntrico, o mundo, ele é pecaminoso, o mundo é um antítipo do Egito. Aliás, o Egito é antítipo de mundo, assim como José é antítipo de Jesus. Então, a lição está querendo dizer o seguinte, que nós como igreja, nós não podemos nos conformar com o pecado, não podemos nos conformar com a idolatria, com a mentira, com a injustiça, com a desonestidade e todas estas coisas que ferem a moral e a ética e aquilo que aprendemos dos nossos pais e dos nossos pastores. Qual é o objetivo geral da lição? Compreender que o cristão não pode se conformar com este mundo. Eu não posso aceitar. Eu sou diferente porque Cristo habita em mim. Mas deve procurar fazer sempre a vontade de Deus. Nós vamos ver que fazer a vontade de Deus não é fácil, exige sacrifício e compromisso. Nós vamos chegar mais lá na frente. Quais são os objetivos específicos da lição? Primeiro, conhecer o verdadeiro cristianismo bíblico. Por que isso? Porque existe o falso. Conhecer o verdadeiro cristianismo bíblico, lógico, do outro lado vai ter um pseudo. Segundo, refutar o cristianismo conforme o mundo. Ou seja, refutar é rejeitar o cristianismo segundo o mundo. E terceiro, decidir viver de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver que existem bênçãos maravilhosas da parte do Senhor quando nós decidimos viver dentro da vontade de Deus. A introdução, ela vem trazendo aí
é essa questão da Igreja de Jesus vivendo em uma sociedade mundana, vivendo em uma sociedade anticristã, em uma sociedade politeísta, em uma sociedade ateísta em grande parte. Então, como o cristão deve viver num mundo que anda a passos largos para a destruição eterna? Aí eu digo para você, nós vamos aprender aqui neste momento que Deus, a palavra do Senhor, ela nos instrui de forma sábia como proceder em cada situação. O tópico 1 diz assim: o cristianismo bíblico. Nos dias atuais, o cognome cristão se tornou algo relativo e sem moral para uma sociedade humana. A lição continua dizendo o seguinte, que algumas pessoas, por terem aí status no mundo hollywoodiano ou no mundo nacional, como atriz, ator, cantor ou grupo de cantores, seja lá quem for a personalidade, se diz cristão e aí banalizando essa palavra que veio através de muito sacrifício. Os primeiros cristãos foram chamados assim lá em Antioquia. Nós podemos ver isso lá em Atos 11, se não me engano, 26. Mas antes de serem chamados de cristãos, você sabe como eram chamados? Eu vou aqui abrir um parêntese e os saduceus, fariseus, herodianos, zelotes, naquela época, antes de serem chamados de cristãos, chamavam os da seita dos nazarenos. Você vai encontrar isso aí na Bíblia Sagrada também. Eram chamados os da seita dos nazarenos, porque para o judaísmo, esse cristianismo que estava surgindo era uma seita. Mas na verdade nós sabemos que o cristianismo é o que tem transformado a vida de várias pessoas. O tópico A letra A do tópico primeiro, falando do cristianismo bíblico, ele diz o seguinte: proclamar a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. É o que nós devemos ser, porta-voz da boa notícia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente a gente sabe que há cristãos que são resmungões, há cristãos que são murmuradores, há cristãos que não veem o lado bom da vida, há cristãos que só veem os tempos nublados, os tempos de chuva, né? Nunca vê a obra de Deus sendo feita, sendo realizada, o inferno sendo saqueado. E a verdade aqui do cristianismo bíblico é que Deus nos chama a atenção dizendo: ei, nós precisamos proclamar a respeito do Senhor Jesus, aonde nós colocarmos o nosso pé. Quando o cristão se cala diante das afrontas satânicas, diante das artimanhas deste mundo tenebroso, ele está se acovardando. Eita, meu irmão, cuidado. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos deu o espírito de ousadia. Deus nos deu o espírito de sabedoria. Deus nos deu coragem. Nos batizou com o Espírito Santo para que pudéssemos alcançar os perdidos pelo poder da palavra. A letra B do tópico 1. Sofrer perseguição por causa da palavra de Cristo. Os seguidores de Cristo precisaram se espalhar por conta da perseguição. Logo depois da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós vemos aí a diáspora, que foi aquele evento na qual, por conta da perseguição, os judeus cristãos foram dispersos para diversas regiões, levando o cristianismo, e que, por conta dessa perseguição, a salvação chegou a outros povos. E a igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida, a verdadeira igreja de Cristo. Quando nós olhamos para Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, do século II, nós vemos ele ali sendo colocado numa fogueira. E antes de ser ateado o fogo, o imperador romano olhou para Policarpo e disse assim: Policarpo, negue a Jesus e nós tiraremos você daí e você não vai morrer. Ele, aos 84 anos de idade, a história diz que ele olhou para o imperador, para os seus exércitos e para os seus ministros que ali estavam e disse assim: Senhor imperador, eu tenho 84 anos que sirvo a esse Jesus e ele nunca me fez mal em momento algum. Como posso negá-lo? Pode atear
fogo na fogueira, porque eu logo me encontrarei com o Senhor. A perseguição não é de agora, apesar que nós estamos vivendo períodos de perseguições diferentes, no caso do Brasil, perseguições políticas, pedagógicas, dentro das universidades, trabalhando o antissemitismo, a doutrina anticristã, a doutrina de gênero e tantas outras coisas, tudo isso indo de encontro contra a palavra do Senhor. A letra C do tópico 1, viver sobre o poder do Senhor. Meu querido, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja, porque tem 3 tipos de igreja. Presta atenção, tem a igreja local, que é aquela que você congrega, onde você vê os irmãos todos os cultos. Tem a igreja universal, que não é a do poder de Deus, tá? Mas é a universal, onde todo cristão que aceitou a Jesus, aonde ele estiver, ele é a igreja universal. E tem a igreja invisível, que é aquela que está dentro da local, dentro da invisível e que só Deus pode contemplar. Essa igreja invisível, ela vive sobre o poder da influência do Espírito do Senhor. Ela vive sobre o poder do Espírito Santo. Chega de igrejas vazias, de igrejas sem compromisso, de pessoas que estão dentro da igreja para julgar a mensagem, julgar o pregador, julgar o levita, julgar o que está passando por dificuldade. Não olha para o seu próprio umbigo, é o que a lição está dizendo, que nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pedir: Senhor, me ajuda a ser um crente melhor, um líder melhor, um pastor melhor, um membro melhor, um contribuidor melhor para a obra de Deus na terra, ser de fato igreja invisível, aquela que será arrebatada pelo Senhor e levada aos ares. O tópico 2 da lição vai dizer o seguinte: o cristianismo conforme o mundo. Aí nós vamos ver aqui que a palavra conformar, do grego, significa moldar de forma semelhante. Isto é, estar em conformidade com o mesmo padrão. Ou seja, querido, Deus nos salvou, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o império das luzes, para que nós possamos ser referência neste mundo, para que nós possamos ser diferencial deste mundo. O tópico está falando do cristianismo conforme o mundo. E aí nós vamos ver diversos ministérios, diversas igrejas, cada uma trazendo uma mensagem diferente dentro do tema cristianismo. E aí é onde temos que ter o cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, como diz a história, né? Nem todos que proclamam o Senhor, Senhor entrará no reino. Então a igreja verdadeira de Cristo, ela não se conforma com os padrões mundanos. Se é pecado, eu não aceito. Se é mentira, eu não aceito. Se é idolatria, eu não aceito. Se é pedofilia, eu não aceito. Então, nós temos que observar que a palavra de Deus, ela é a base para a igreja invisível. O que acontece? Quais as consequências que sobrevêm sobre um cristianismo sem compromisso? Aí a lição vem dizendo na letra A: a igreja deixa de ser igreja. Ou seja, se eu me adequo, se eu me conformo, se eu entro no sistema, se eu aceito este mundo que é cheio de materialismo, consumismo, mundanismo, relacionismo, esse mundo que é panteísta, que é adúltero, que é mentiroso, se eu como igreja, entre aspas, entro na dança, eu deixo de ser igreja. Deus não terá compromisso com você, porque só existe uma igreja. Lembra que eu falei dos 3 tipos de igreja? Que igreja você é? Que igreja eu sou? Eu preciso ser igreja invisível, aquela que está lavada e remida no sangue do Cordeiro. E aí ele traz aqui o exemplo do sal, ou seja, a igreja verdadeira, ela é para salgar, para dar sabor, para ser tempero. Aquela igreja que as pessoas desejam estar do teu lado, você tem que ser manancial, as pessoas devem desejar estar bebendo das tuas águas, porque você transfere, você transmite boas mensagens da parte de Deus e vê o lado bom da vida, porque é o que o Evangelho e o que a igreja de fato proclama. No tópico B, diz o seguinte: a igreja passa a viver na escuridão espiritual. Opa!
Aí aqui, me perdoe, não quero ofender ninguém, mas quando fala de escuridão aqui, fala de preto, né? Quando se apaga as luzes, nós vamos ver o que? É tudo negro, ou como diz o maranhense, tudo truvo, né? Então, viver no truvo, viver no escuro não é coisa de crente. A palavra de Deus diz no Salmo 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O cristão é fonte de luz, o cristão é fonte de calor, o cristão é fonte de Espírito Santo, é para exalar o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo esclarece, o Espírito Santo é quem faz nós, em meio ao mundo que está em escuridão, andarmos de forma segura, sem tropeçar. Aí, infelizmente, nós estamos vivendo uma época de igrejas de preto. Eu lendo aí um dia desse, vi igrejas de preto. Igrejas que professam Cristo sendo pintadas todas de preto. Aí vem as diversas desculpas e etc., que é para não constranger aquele que está vindo pela primeira vez, para que não veja seus 10 brincos nas suas orelhas, não vejam suas 95 tatuagens, não vejam seus cabelos pintados de vermelho, carmesim ou coisa parecida. Nada contra quem tem essas coisas. A questão aqui é o seguinte: nós precisamos estar vivendo um verdadeiro evangelho, um verdadeiro cristianismo, sendo verdadeira igreja. A igreja verdadeira de Cristo, ela é sal para temperar, para dar sabor a este mundo que está insosso, e ela também deve ser luz para clarear em meio às trevas, e não trazer trevas para dentro da igreja. Pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, infelizmente nós estamos vivendo esses dias de um evangelho fácil, um evangelho oba-oba, um evangelho sorrisal, um evangelho que todo mundo pode seguir sem sacrifício e sem compromisso. Acorda, igreja, pelo amor de Jesus. O tópico C diz: a igreja é rejeitada por Deus. Ou seja, que igreja é essa que é rejeitada por Deus? Justamente essa igreja que se conforma com o mundo. Não é pecado não, isso pode. Isso aí não é pecado, isso também pode. Não vê pecado em nada. Eu sempre ministro aos meus alunos dizendo o seguinte: cuidado com as extremidades. Você não deve ser santo exacerbadamente de ver pecado em tudo, como também não deve ser liberal exacerbadamente não vendo pecado em nada. Nós temos que ser temperados, equilibrados, crentes conscientes do nosso compromisso e da nossa responsabilidade para com Deus e para com a sociedade pela qual nós estamos vivendo. O tópico 3 da nossa lição, ela diz assim: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A gente sabe que o primeiro pecado na esfera humana foi o pecado de desobediência. A gente vai ali a Gênesis e encontramos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caindo em pecado diante do Senhor, saindo da vontade soberana de Deus. É claro que eles colheram as consequências deste pecado. E quando o cristão ele decide andar dentro da vontade de Deus, é o que a lição está querendo dizer. Quando você decide vir para Jesus e segui-lo com fidelidade, em santificação e honra, você passa a experimentar uma atmosfera espiritual singular, uma atmosfera diferente, na qual o Senhor vai pegar você e lhe elevar a lugares mais altos, coisas que você nunca pensou em ver, em sentir. Deus vai fazer com que você sinta e tenha experiências com o Senhor de forma maravilhosa. Então, conforme a lição aqui do tópico 3, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, no tópico A da lição está dizendo o seguinte: porque a vontade de Deus é boa. Então nós vemos que tudo que Deus faz é bom e é para a glória do seu nome. O desejo de Deus é que você vença, tenha sucesso, tanto na vida espiritual, como na vida familiar, como na vida profissional. Tudo que Deus faz é bom e para a glória do seu nome. No tópico B, na letra B diz o seguinte: porque a vontade de Deus é agradável, ou seja, é sempre bom estarmos dentro da vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus fará as minhas vontades segundo o desejo do meu coração.
é como diz o salmista, né? Que Deus concederá o desejo do vosso coração, eu estando seguindo a vontade desse Deus, segundo os seus preceitos, segundo os seus mandamentos. E a letra C diz, porque a vontade de Deus é perfeita, ou seja, ela é cabal. A vontade de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. A vontade de Deus, ela é completa. Não é à toa que o número 7 é o número da perfeição e está ligado à pessoa de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. O mundo, os astros, o universo, você, eu, fomos feitos numa perfeição plena. Então tudo que Deus faz é perfeito. E a lição, ela vem trazendo esses ensinamentos a nós. Concluindo, ela diz o seguinte: a vontade de Deus é perfeita e deve ser levada em conta todas as vezes que pensarmos em agir sozinhos. Não adianta agir sozinho. Precisamos apresentar Jesus, até porque, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não faço o que quero, mas o que o meu Senhor deseja. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, seu ministério, sua congregação, seus alunos, ou você mesmo aluno, cresça na graça, no conhecimento, e convido você para mais uma vez estar conosco no próximo domingo, aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor para a edificação da sua vida. Muito obrigado.